No princípio, Deus criou o céu. No princípio, Deus criou a terra. A terra, porém, estava um caos e as trevas dominavam tudo. Daí, o dedo de Deus fez a luz. Daí, o dedo de Deus fez o homem. Daí, o dedo de Deus fez que a treva visse luz e o mundo cresceu. Prezados, eu me chamo Arlen Eduardo, sou músico, arte educador, e nós estamos na Biblioteca Comunitária de Aratu para conversar um pouco sobre o universo da leitura e todas as perspectivas de conhecimento que ela pode nos oferecer. A primeira coisa que a gente se pergunta é de onde viemos, quem somos, como chegamos até aqui. Quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente diz o nosso nome, a gente fala sobre a nossa família, e isso acontece tanto com os indivíduos, como nós, como acontece com os grupos sociais, com as sociedades, com as diferentes culturas. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o mito da origem do mundo. Para isso, a gente vai comparar como essa história é contada pela tradição bíblica e pela tradição iorubá. Nesse primeiro momento, vamos à leitura do primeiro capítulo do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, planta que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde, a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós observamos que, segundo a tradição bíblica, havia o caos, que era a massa informe antes de que a terra existisse, que apenas o Espírito de Deus
movia-se sobre as águas, e que depois Deus deu ordem, separou a luz das trevas, a terra das águas e por fim criou o homem. Agora, vamos comparar este mito da tradição bíblica com a tradição iorubá. Esse texto que eu vou ler para vocês relata a criação do mundo por Obatalá. No princípio, Olorum, o ser supremo, governava o Orum, o céu. A terra não era nada mais que uma imensidão de pântanos governada por Olocum, a grande mãe, guardiã da memória ancestral. Então, Obatalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra sólida sobre os pântanos. Instruído por Orunmilá, a divindade das profecias e do destino, Obatalá trabalhou 4 dias e construiu o Aie, o nosso mundo, com montanhas, campos e vales. Para que o novo lugar tivesse vida, Olorum criou o sol, enviou uma palmeira de dendê e fez chover para que a árvore brotasse. Surgiram as florestas e os rios. Para povoar o lugar, Obatalá modelou os humanos no barro com a ajuda de Odudua, com quem formou o casal propulsor da vida. Terminados os bonecos, colocaram neles o Emi, o sopro da vida. A primeira cidade em que os humanos viveram se chamava Ifé. Obatalá voltou ao Urum e contou a novidade aos orixás. Reparem uma coisa, tanto na tradição bíblica quanto na tradição iorubá, é necessário que haja a preparação do mundo físico, com toda a sua variação, com toda a sua diversidade, né? Todo o relevo, vegetação, as águas. Isso também é relatado no mito da criação do mundo por Obatalá entre os iorubás. O que eu quero que vocês percebam é que em todas as culturas vai se relatar os mesmos fatos que deram origem à humanidade. Então, quando a gente ouve a narração de um fato por uma cultura, quando a gente ouve a narração desse mesmo fato por uma outra cultura e encontra elementos semelhantes nas duas narrativas, a gente percebe que a humanidade é uma só e que já a partir daí é preciso construir o respeito pela história do outro e a diversidade entre as culturas. A literatura serve para isso nas suas mais variadas modalidades, seja nos contos, seja nos romances, nos textos sagrados, como a gente acabou de ver. Lemos um texto da Bíblia e vimos um texto da mitologia iorubá, que é uma cultura de tradição oral, onde o conhecimento é repassado de pessoa a pessoa, de geração a geração, através da contação da história e de todos os outros processos de transmissão oral do conhecimento. Quando você vai a uma biblioteca, você encontra diversos livros com histórias diferentes que vão lhe contar sobre a origem da humanidade e vão fazer você também entender a sua própria origem e participar e se inserir nesse processo todo. Cada livro tem um estilo diferente. É disso que a gente vai tratar também nos próximos vídeos que vocês vão assistir com a gente.